Olá, guerreiros e guerreiras, sejam bem-vindos. Mais um vídeo aqui neste canal, que é voltado para você que deve ser segurança privada, né? Você que é vigilante, que está iniciando agora, para você se aperfeiçoar, adquirir conhecimento, né? Nosso objetivo é esse, formar um profissional de qualidade, né? Então, sejam bem-vindos, né? Hoje nós vamos falar sobre o livro de ocorrência da segurança privada. Sobre o livro de ocorrência. E no posto lá tem o livro de ocorrência, onde o vigilante preenche esse livro todos os dias, né? Então nós vamos falar sobre esse livro de ocorrência privado, o que é e como fazer, né? Que ele, na verdade, é um documento, né, onde resguarda o vigilante do turno de trabalho a qual ele está alocado, né? Então, o livro de ocorrência da segurança patrimonial é uma transcrição oficial das ocorrências e rotinas de um turno de trabalho na segurança patrimonial. Funciona como um resumo fiel e objetivo das ocorrências, atos relevantes, rotina e ordens passadas que aconteceram ou que influenciarão as atividades dos turnos de trabalho dos outros, né? Normalmente, o livro de ocorrência da segurança patrimonial é lavrada pelo líder da equipe de serviço ou pelo próprio vigilante, caso trabalhe só, né? O supervisor, quando passa lá, ele dá uma vistoria no livro, ele dá uma assinada, né? Dá um visto no livro, para confirmar que ele passou lá também. O livro de ocorrência da segurança patrimonial é um documento de valor jurídico, né? Por essa razão, deve ser escrito de tal maneira que não possam ser introduzidas modificações posteriores e com atenção especial ao texto, caligrafia e a escrita correta, né? Ele é um documento de valor jurídico, né? Numa audiência, num caso que a empresa precisa defender ou o vigilante defender, ele serve como valor jurídico. A importância do livro de ocorrência é um registro histórico que fornece informações sobre o posto de serviço. Ele auxilia o vigilante na comunicação e registro de fatos relevantes sobre o serviço. Ajuda na divulgação de informações relevantes sobre o serviço, sem prejuízo ou distorção de conteúdo. Permite que o vigilante oficialize algum fato ou comunicado, evitando acusações futuras de omissão, né? Permite o registro da distribuição do efetivo da segurança patrimonial nos postos de serviço, de acordo com os respectivos horários de trabalho. Serve como um meio de consulta para tirar dúvidas sobre orientações passadas. Preserva o registro e a ordem dos acontecimentos. Facilita o controle e administração de material de carga, materiais de equipamentos, sob responsabilidade do vigilante. Auxilia e oficializa a passagem de serviço entre os turnos de trabalho. Serve como um meio de pesquisa e prova nos processos de investigação interna. Pode ser utilizado, como um meio auxiliar de prova em processos judiciais, né? Por exemplo, bota um vigilante para fazer hora extra, ele não recebe essa hora extra. A empresa alega que ele não fez, ele alega que fez. O livro, o juiz pode pedir a solicitação do livro para confirmar. Está lá a assinatura do dia que o vigilante trabalhou, quem trabalhou, lá está os turnos de trabalho, comprovando isso, né? O livro de ocorrência, ele é posto no posto de trabalho, e depois é recolhido e guardado na empresa lá durante 5 anos, porque pode ser usado isso como prova, né? Isso tanto para o vigilante resguardar perante o cliente também, né? Tipo um vigilante que trabalha numa porta giratória, ele vai lá, constata, ao fazer o teste da porta giratória, verifica que a porta não está funcionando ou está com algum defeito, ele vai lá, comunica o gerente do banco e põe no livro de ocorrência, né? Uma ocorrência que aconteceu, ó, ao verificar a porta hoje, o equipamento, testamos e o mesmo não funcionou. Foi comunicado o gerente tal na data de hoje. E todo dia ele bota isso. Por quê? Porque é uma prova, né, de um registro que ele teve ali. As características do livro de ocorrência. Como o próprio nome sugere, o livro de ocorrência deverá ser escrito em um livro apropriado para esse fim. Modelo,
livro registro, ata, as folhas do livro de ocorrência da segurança patrimonial deverão ser numeradas tipograficamente, né? Então, de 100, de 90, de 80, ela está numerada. Esse livro ele é comprado capa preta, ele é comprado nas livrarias, geralmente colocado lá no posto de trabalho. A numeração das folhas deverá seguir uma sequência numérica, normalmente numeradas de 1 a 50, 1 a 100, ou outras variações julgadas necessárias, né? As folhas do livro deverão ser rubricadas uma a uma para testar que nenhuma folha está faltando. O livro de ocorrência deverá ser utilizado especificamente e unicamente para o registro de ocorrência do posto de trabalho. O livro de ocorrência deverá conter termo de abertura e termo de encerramento, né? Quando o supervisor vai lá botar, ele dá o termo de abertura do livro de ocorrência. Então, para explicar um pouquinho para você do termo de abertura e de encerramento. O livro de ocorrência da segurança patrimonial deverá ter um termo de abertura e um termo de encerramento, o que lhes dá um cunho oficial. O termo de abertura é feito quando se inicia o livro e o de encerramento quando está totalmente preenchido ou o posto foi desativado por um motivo e pronto para arquivamento desse livro de ocorrência na empresa. Os termos de abertura e de encerramento deverão ser feitos e assinados pelo gestor da segurança patrimonial do local, né? O cliente, o supervisor da empresa, né? O cliente também, às vezes, tem posse de trabalho que o cliente pega esse livro todo dia e dá uma olhada também, dá uma olhada, dá uma assinada. Exemplos de termo de abertura e encerramento. Bom, termo de abertura. Contém o presente livro, a quantidade de folhas, por exemplo, folhas tipicamente numeradas e rubricadas, e servirá para o registro de ocorrência dos turnos de serviço da segurança patrimonial no posto de serviço, nome do estabelecimento, né? Situado a rua, número, bairro, cidade, estado, mês, ano, assinatura do gestor da segurança patrimonial, supervisor, né? E o termo de abertura. O termo de abertura contém o presente livro, a quantidade de folhas, tipograficamente numeradas e rubricadas, que foi utilizado para o registro de ocorrência dos turnos de serviço de segurança patrimonial do posto de serviço, nome do posto, situado a rua tal, bairro tal, cidade tal, estado, o qual está sendo encerrado nesta data, tendo como última folha preenchida a de número tal, descrito extensa da numeração, e disponibilizado para arquivamento e consultas posteriores, cidade, mês e ano, né? E a assinatura do supervisor ali também. O conteúdo do livro de ocorrência. Primeiro, estabelecimento. Espaço dedicado ao nome do estabelecimento onde o serviço de segurança é prestado. Segundo, empresa prestadora de serviço. Espaço dedicado ao nome da empresa prestadora de serviço de segurança. Em se tratando de segurança orgânica, esse item poderá ser ignorado. Cidade, dia, mês, ano. Em terceiro, espaço dedicado à cidade onde fica localizado o estabelecimento e a data do registro dos fatos. Quarto, recebimento do serviço. Espaço dedicado à informação e registro do recebimento do serviço. Exemplo, recebi o serviço do vigilante Pedro ou Fernando, registro número tal, sem alterações ou com alterações, conforme o caso, com todas as ordens em vigor. E o quinto item, um material de carga. Espaço dedicado à relação de material existente no posto de serviço e sobre responsabilidade do vigilante ou equipe de serviço. Por exemplo, recebi um colete balístico, rádio HT, lanterna, capa de chuva, armamento, número tal, quantidade de munições, do vigilante tal. Se houver veículos, tem um sexto espaço dedicado à relação de veículos existentes no posto de serviço e sob responsabilidade do vigilante ou equipe de serviço que vai estar usando esse veículo, né? É recomendado anotar placa do veículo, quilometragem, recebimento do veículo, quilometragem da passagem do serviço, abastecimento realizado dentro do turno de serviço, alterações no veículo, se ocorridas ou identificadas, né? Armamento, sétimo espaço dedicado
a distribuição das armas dos postos de serviço, onde deverá ser associado o número do armamento ao registro do vigilante que portará a arma naquele turno de serviço. Então, o registro, o número da arma, tudo certinho, conforme diz que está ali no registro da arma. O 7º espaço também, distribuição dos postos de serviço. Espaço dedicado ao registro das distribuições do efetivo da segurança patrimonial nos postos de serviço, de acordo com os horários de ocupação, né? Normalmente é feita uma tabela contendo o nome do posto de serviço, horário, período, exemplo, das 13 às 20, 7 às 19, o registro do vigilante que ocupou o posto. Né? 8º, aí as ocorrências. Né? Espaço dedicado ao registro da ocorrência e ordens, orientações passadas no turno de serviço. O registro deve ser feito de forma resumida. Dependendo da complexidade da importância da ocorrência, ela também deverá ser registrada em relatório de ocorrência. Havendo necessidade de confecção de relatório de ocorrência, o número e o assunto dos relatórios deverão ser registrados neste campo. Caso não tenha ocorrido nada, coloque apenas nada houve a registrar, ou sem ocorrência, sem alteração, né? Passagem de serviço, que é o 9º espaço dedicado à formalização e registro da passagem de serviço. Exemplo, passei o serviço ao vigilante Marcos sem alteração ou com alteração, conforme o caso, com todas as ordens em vigor. 10º e último é a cidade, data e assinatura. Espaço dedicado ao local, data e assinatura do fechamento do livro de ocorrência. Deverá ter 2 campos de assinatura do final do registro das ocorrências. Um destinado ao vigilante que confeccionou o livro de ocorrências e que fará a passagem do serviço, e outro destinado ao vigilante que receberá o serviço. O vigilante que passa o serviço e o vigilante que recebe o serviço deverão assinar o livro no ato da passagem do serviço. Então, ali vai estar registrado todo o material que ele recebeu, as ocorrências que aconteceu, as ordens repassadas, o local onde é prestado o serviço, o horário que é prestado. O conteúdo do livro de ocorrência dependerá das características e particularidades do posto de serviço e das atividades envolvidas no estabelecimento. O livro de ocorrência deverá ser registrado de tal forma que dificulte qualquer modificação posterior. A escrita deverá ser clara, objetiva, sucinta e de fácil leitura e entendimento, né? Não uma letra de médico. A caligrafia não precisa ser bonita ou desenhada, porém deve ser de fácil entendimento, de forma a evitar dúvidas ou equívocos sobre o assunto, que dê para ler, né? Se tiver erros na escrita, em caso de erro no preenchimento do livro de ocorrência, deverá ser empregada a expressão retificada, ou leia-se, como nos exemplos, botar um parênteses ali, né? O uso do código, a sala 23 deve permanecer aberta, a sala 24, corrigir, né? Regras gerais, o livro de ocorrência deve ser considerado um documento sigiloso e de acesso restrito às partes interessadas e autorizadas, só aos vigilantes e ao supervisor e ao cliente. O livro de ocorrência deve ser escrito com caneta esferográfica azul ou preta, né? Não vai botar vermelha. Não deve haver rasuras, folhas rasgadas, folhas arrancadas, uso de canetas com marca-texto, manchas, ou emenda, derramar café em cima, né? Pois ele é um documento jurídico. Isso é ensinado. Eu já vi em posto de serviço aí, ensinado em sala de aula isso. Eu já vi em posto de serviço que o cara foi, em livro de ocorrência, tem o vigilante Van Gogh, aquele, né, que é o desenhista. Ele desenha na capa, faz coqueiro, faz um monte de coisa, e um monte de telefone, rasura, aquilo é um documento, não pode ser rasurado. Arranca a folha para fazer palheiro. Meu Deus, isso é inadmissível. É inadmissível. Não deve haver rasuras, folha rasgada, folha arrancada, ou manchas, né? Ou emendas.
Não deve ser utilizado nenhum tipo de corretivo. Não deve ser pulado nenhuma das folhas. Não devem ser anotados recados ou fatos particulares dos colaboradores que trabalham no local, né? Então, esse é o modo geral de como preencher o livro de ocorrência, né? Para você ter entendimento, você que está entrando na área, você que está sendo... está fazendo o curso de vigilante agora, até hoje, dei aula com uma turma que está se formando aí, um abraço aos guerreiros, né? Para você ter ciência do livro de ocorrência, que ele é um documento importante para a empresa e para você se resguardar de possíveis fatos, acontecimentos, né? Lá você vai relatar tudo. Ó, passei por vigilante, botei arma número tal, tantas munição, o rádio funcionando, para evitar problemas futuros, tá bom? Espero que esse vídeo tenha ajudado você. Um abraço a todos vocês. Se Deus quiser, até a próxima. Estaremos juntos. Fui! Tchau!